Olá, boa noite. Estamos ao vivo mais uma vez para o RJ Entrevista, com apoio da Copergás, Companhia Pernambucana de Gás de Pernambuco, que leva gás a 28 municípios do estado de Pernambuco. E hoje nós vamos falar sobre política, estratégia política. Pois é, estamos a um ano da eleição, mas a gente está vendo que a campanha política está rolando solta. Muita gente já entrando aqui. Tita Mello, boa noite. Greg Guardião entrou, boa noite. Marcele Levi, a César Borges entrou. Nete entrou, boa noite. Pessoal, boa noite a todos. Edna Lilca, Eric de Albuquerque também chegando por aqui. Exagera, Helena também. Muito boa noite para vocês. O assunto hoje eu acho que é palpitante, porque nós vamos conversar com estrategista política. Primeiro nós vamos querer saber por que ele é estrategista, não cientista político. É diferente essa questão de ser estrategista, cientista, sociólogo, enfim. É bem diferente e a gente sabe que ele faz uma estratégia política, trabalha já. Nosso convidado hoje é Paulo Moura, a gente está aguardando a chegada dele aqui. Ele já entrou, aliás, a gente vai estar com ele aqui agora e vai chamá-lo para essa live mais do que especial, que vai ser muito legal. Vamos convidá-lo, Paulo Moura, um estrategista político dos mais famosos, mais só no Brasil e no mundo, gente. Ele fez mais de 116 campanhas. Olha ele aí! Olá, boa noite, Paulo! Boa noite, Roberta. É um prazer estar aqui com você e todos os seus espectadores. Prazer é todo meu. Eu nem sei como lhe agradecer por seu tempo. Eu sei que é tão exíguo. Você é solicitado no país todo, aliás, fora do país também. E dá essa canja aqui pra gente, nessa nossa live do RJ Entrevista. É muito importante neste momento em que o Brasil realmente está atravessando. A gente está numa pré-campanha praticamente presidencial. A gente está vendo isso todo o tempo, né? Toda semana a gente está vendo um ato de campanha praticamente acontecendo nas ruas. A gente quer conversar com você para entender isso, por que essa antecipação tão grande, você como estrategista de campanha. Mas antes de começar, eu gostaria de falar um pouco da sua biografia, do seu currículo. Eu não posso me estender tanto, vai ser um mini currículo para quem está aqui nos acompanhando, saber quem é Paulo Moura, tá certo? Me dê só um minutinho e eu peço também aqui aos nossos espectadores também para saber quem é Paulo Moura. Paulo Moura é estrategista político, ele gosta bem de frisar isso, que ele é estrategista político, sócio fundador da Exata IPP Inteligência Política, pós-graduado em Marketing Político, UFMG Brasil, Universidade de Minas Gerais, com especialização na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele tem experiência internacional em Marketing Político e Comunicação Governamental. Já atuou, olha aí quantos países, no México, França, Rússia e, mais recentemente, em abril de 2019, na Itália, em uma campanha para prefeito a convite do Partido da Democrata Italiano. Não é isso, Paulo? Isso mesmo, Roberto. Vamos seguir. Atuação em 116 campanhas eleitorais. Não é pouco, não. Quem quiser, olha, pessoal que gostar de política tem que estar assistindo essa live. 101 delas vitoriosas. Foi 4 vezes vencedor do Reed Awards, o maior prêmio do marketing político internacional. Eleito um dos 100 mais influentes estrategistas políticos do mundo, o Compol USA 2017. Paulo, bem-vindo aqui à nossa live do RJ Entrevista com apoio da Copergás. Muito boa noite, seja bem-vindo. Mais uma vez, obrigado, Roberta, pelo convite, obrigado pela Copergás, pelo apoio, pelo RJ. É um prazer estar aqui conversando com você. Eu não poderia não deixar de comparecer esse convite. É sempre bom a gente participar de entrevistas inteligentes, né? Então, acho que é um momento importante e eu estou muito aqui à vontade para conversar com você e os seus espectadores. Pois é, Paulo, vamos começar querendo saber por que a gente está numa campanha tão antecipada, faltando um ano para as eleições. O Brasil parece que se polarizou
e está aí em plena campanha, ou seja, nunca desceu do palanque. Por que está acontecendo isso, Paulo? Bom, a gente tem na nossa construção eleitoral dois tipos de campanha, né, que elas acontecem a cada 2 anos. Na verdade, as campanhas que a gente chama intermediárias, que é prefeito, vereador, elas são um prenúncio das seguintes, que é para presidente da República, governador, senador, deputado federal, estadual. O que acontece, esse fenômeno que acontece da antecipação desse período que a gente chama de pré-campanha, é muito em função, Roberta, do período eleitoral pela lei, que é de 45 dias. Logo, o que antecede esses 45 dias é considerado pré-campanha. E pré-campanha é o momento mais importante do que a campanha. É onde você consegue fazer uso desse bem escasso, que é o tempo, e ele é irrecuperável, né, para definir melhores estratégias, definir melhor qual é o posicionamento político, qual é o discurso base, quais são as articulações. Então, a pré-campanha ela serve muito para isso. E com essa ascensão desse debate que cada vez mais tem sido polarizado, e alguns atores políticos, na verdade, eles quase nunca descem do palanque, mas eles estão em permanente campanha, então isso força a outra parte a também fazer a sua atuação e a sua presença nas redes sociais, que hoje é o principal veículo para a difusão dessas ideias. Então, a pré-campanha funciona para preparação, para todo o planejamento, para que quando chegar a campanha, isso possa acontecer de uma forma com menos erros possíveis, né? Na verdade, a eleição se ganha quando se erra menos. Pois é, aí é que eu quero saber o seu papel. Você se coloca como estrategista político. Qual é o papel do estrategista político exatamente neste momento? E qual é a diferença, por exemplo, do estrategista político para o marqueteiro político, para quem faz marketing, para a gente entender, e até para os estudantes, por exemplo, que estão aqui com a gente, que hoje quer saber, para o jornalista também, que acompanha a gente aqui, que às vezes não sabe diferenciar muito bem o que é estrategista e o que é marqueteiro. Bom, a gente tem aqui 3 papéis importantes, Roberto. A gente começa pela ciência social, a ciência política, aonde na academia ele forma o cientista político. Esse profissional ele tem um importante papel numa campanha eleitoral, onde ele fica ali muito concentrado na análise e a execução de pesquisas de opinião, pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas, análise de cenários, projeções. Isso fica muito a cargo do cientista político. Depois você tem o profissional de marketing, também conhecido como marqueteiro. O profissional de marketing ele tem a formação em marketing e agora, com esse nível de politização e essa sofisticação das campanhas, a academia no Brasil já forma pessoas, marqueteiros políticos, ou seja, eles estudam marketing político, e aí eles têm essa qualificação nesse papel importante, onde eles usam as ferramentas da comunicação e também do marketing para desenvolver a comunicação da campanha. No caso do estrategista político, aí sim, ele é a combinação dessas duas competências. Ele tanto tem a competência para analisar cenários, para discutir prognósticos, mas também tem uma base fortíssima de comunicação e de marketing. Então, eu acredito que o estrategista que ainda no Brasil não tem essa formação acadêmica, por isso eu fiz a minha formação em marketing político na Universidade Federal de Minas Gerais e a minha especialização na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, onde ela forma estrategistas políticos. Eu vou fazer uma pergunta aqui do nosso seguidor, porque a gente sabe que o seguidor é o que mais vale aqui para a gente. Paulo, qual seria a melhor maneira para se comunicar com a comunidade mais carente que não possui internet? Olha aí, Paulo, isso é um desafio para você, porque hoje a gente só pensa em internet, internet.
Aí nosso leitor, nosso seguidor tem sempre prevalência aqui. Por isso que eu dei um valorzinho aqui para ele, viu? Quando as pessoas quiserem perguntar, a gente sempre dá vez ao nosso seguidor. Certo, Paulo? Como chama o seguidor, Roberta? Eita, deixa eu ver aqui de novo o nome dele. Peraí, Luiz Gonzaga Boa Júnior de noite. Pernambuco. Pronto, fale com ele, Paulo. Explica a ele qual seria a melhor maneira para se comunicar com a comunidade mais carente que não possui internet. Isso é uma pergunta para um estrategista mesmo, porque a pessoa que não tem internet hoje tem que ter uma estratégia forte. Conte aí, Paulo. Então, Luiz, boa noite, obrigado pela sua participação, é um prazer interagir com você. E quero lhe dizer que a internet é um instrumento, mas não é o único instrumento para a gente estar se comunicando com as pessoas, né? Na verdade, você pode fazer reuniões nas ruas, nos clubes, no quintal de uma casa, com pequenos grupos. E o mais importante que eu acho, Luiz, é você ouvir as pessoas, né? Você, independente seja qual é o instrumento que você está utilizando, seja a internet, seja o telefone, ou seja pessoalmente. E aí você pode organizar uma reunião de grupos, não precisa ser um grupo muito grande, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, né? E nessa reunião você ouvir as pessoas com um roteiro já estruturado. Eu acho que é muito importante a gente ter, nesse tipo de reunião, uma metodologia. E aí, a primeira coisa que eu poderia sugerir é vá com um roteiro já estruturado. Que tipo de perguntas você vai fazer para que as pessoas possam participar e você ali possa tomar nota de todas aquelas observações. Eu diria que esse seria um bom começo, Luiz. Pronto, agora eu gostaria de saber, eu sei que você tem uma vida muito atribulada, você é professor, não é isso? Continua como professor e é estrategista, tem várias campanhas políticas, foi vitorioso na última eleição, fez 5 campanhas, não foi isso? 5 Isso. campanhas políticas na eleição de prefeito e continua dando aí seu apoio a vários políticos no Brasil afora. Como é que divide o tempo? Como é que consegue ser professor, administrar as campanhas políticas? Como é que faz isso e sua equipe toda? Eu queria entender um pouco de como é que a pessoa sabe ser multitarefeira num momento como esse e ainda se preocupar com a campanha que vem em seguida. Bom, primeiro, eu acho que é fundamental a estrutura e o suporte da minha família, né? Que muitas vezes se sacrifica da minha ausência para que eu possa dar conta de tudo isso. Então, é muito importante o apoio incondicional da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, porque eles conseguem me dar esse suporte emocional para que eu possa realmente continuar trabalhando as 18 horas que eu, em média, trabalho por dia. Então, como é que eu faço? Um bom planejamento. As minhas aulas na George Washington, eu estou professor já há alguns anos, as minhas aulas eram uma vez só por semana, na disciplina de estratégia e comunicação eleitoral, eu faço isso de forma remota agora por conta da pandemia. Nos anos ímpares, aí eu faço ela presencial, e aí eu vou aos Estados Unidos, dou aula presencial. Agora, nos anos pares, e agora com a pandemia, eu estou fazendo isso de forma remota. Você falou bem, Roberta. Eu, além de cuidar de pré-campanha, eu tenho um livro, né, em elaboração também, que está sendo gestado, está sendo cuidado, até o final do ano, se Deus quiser, vai estar concluído. Também a gente cuida da imagem e do posicionamento de alguns governadores, e aí a gente também está trabalhando na pré-campanha. Isso se dá também com uma equipe muito competente. A gente já tem esse alinhamento e a gente faz isso de forma remota, né? É uma operação que tem dado muito certo. Nós fizemos isso na campanha passada. Pois E é, deixa eu dar um parênteses aqui. Eu queria saber como é que foi fazer uma campanha eleitoral em plena pandemia. Você cuidou de 5 campanhas, não foi isso? Como é que foi que aconteceu isso? Porque eu imagino, o estrategista político tem aquele costume, já devia ter aquela base de fazer, não, eu tenho que botar minha equipe em tal lugar, minha equipe em tal, prefeitura tal, e de repente, não, a gente não pode se deslocar. Está complicado, é pandemia, como é que vai? Se meu funcionário pegar, ele vai me colocar na justiça, ou meu outro funcionário pegar, e etc e tal. E também a saúde dele não é só colocar na justiça. Ele via acontecer o pior com ele. Como é que foi isso? Explica pra gente.
E se Bom, isso mudou primeiro, a forma de fazer campanha no país? sim, primeiro eu havia prometido para minha família que ia fazer apenas 2 campanhas. E terminei fazendo 5 campanhas em 4 estados diferentes. Dessas 5 campanhas, nós ganhamos 4. Perdemos uma e ganhamos 4. Também foi um índice altíssimo. E como é que a gente conseguiu fazer isso, Roberta? Era um grande desafio, porque o próprio cliente ele estava acostumado a ter uma estrutura física presencial na sua base. Então, na cabeça do cliente, o valor que ele estava pagando, né, que ele estava investindo, também contemplava aquela estrutura física que ele conseguia ver, né, de forma mais concreta. Porque muitas vezes é muito abstrato o trabalho para o cliente e ele não consegue entender os valores que são cobrados, porque ele acha que aquilo ali é tudo do marqueteiro, do estrategista, e não é. Você tem uma equipe qualificada que você precisa remunerá-los de forma justa, de acordo com o mercado. E aí, como é que você vai fazer isso em plena pandemia? Muitos colegas, né, tiveram dificuldades e sacrificaram a equipe. Quer dizer, e a gente ficou nesse dilema, aonde o que norteou a minha decisão realmente foi o bem-estar da minha equipe. Eu pensei na minha equipe, na saúde da minha equipe, proporcionando a eles a segurança de estarem nas suas casas, dentro de toda a questão de isolamento, e isso gerou, Roberto, um efeito fantástico, Foi porque mesmo. houve um engajamento e um comprometimento da equipe em busca da excelência de forma nunca vista. Né? As pessoas, a equipe se sentiu extremamente valorizada, se sentiu segura, né, nas suas casas, e como recompensa, elas deram esse algo a mais. E foi esse algo a mais que fez toda a diferença, e é o que faz toda a diferença nas minhas campanhas. Eu sempre digo que a minha campanha, a minha equipe é muito melhor que eu. Eu apenas estou ali conduzindo as pessoas, administrando, mas eu devo muito à equipe, né? Agora, Desde o... deixa eu fazer só uma pergunta. Passa pelo seu crivo tudo, por exemplo, uma peça que vai ser colocada do prefeito, candidato a prefeito, vamos supor, passa pelo seu crivo, aí, ok, está aprovada, vai. Aí, como é que funciona isso, essa engrenagem? Que eu acho que muita gente tem essa curiosidade de como é que funciona isso. Uma peça para o Instagram, por exemplo, ou uma peça para outdoor, como é que funciona isso? Bom, Bom, deixa eu te explicar. O papel do estrategista, né, que está coordenando a campanha, ele nasce já no diagnóstico, que a gente chama no diagnóstico multidisciplinar, que é uma avaliação de imagem do pré-candidato. Quando ele chega para a gente, a primeira coisa que a gente faz é uma combinação de pesquisa. Isso é conduzido por mim, eu acompanho isso presencialmente, e aí, nessa análise, nesse diagnóstico de imagem que a gente faz, a partir daí, a gente cria opções de direcionamento criativo, a gente cria os conceitos da campanha. Quase sempre, Roberta, eu crio 3 linhas de criação. Uma primeira mais conservadora, uma segunda mais coringa, e a terceira é aquela que eu acredito ser mais ousada, aquela que pensa fora da caixa, aquela que tem mais o nosso DNA que a gente carrega nas nossas campanhas, que nem sempre a mais forte, mas a gente sempre busca a mais inteligente, a mais criativa. Então, a partir disso é tudo conduzido por mim. Na hora que isso é concluído, a gente apresenta para o cliente essas 3 opções de direcionamento criativo, e aí é onde a gente defende as 3 linhas, né? E o cliente, junto com o seu núcleo estratégico, ele discute com a gente se ele gosta mais daquela marca, se ele não gosta, se ele gosta mais daquele tom ali do que está acontecendo. Mas uma vez isto sendo aprovado, aí eu passo isso para a minha equipe, que vai tocando no dia a dia. Lógico que eu tenho uma equipe, como eu havia falado anteriormente, extremamente competente e já muito experiente, que já sabe a gente como é que funciona. Mas na prática a gente tem, e agora nessas eleições nós criamos a dinâmica de nos reunirmos 2 vezes por dia. Então no início da manhã a gente se reunia, tinha uma reunião de pauta, Tudo aonde a gente... online. É bom deixar bem claro que tudo online. Tudo Nada online. físico. Nada físico. Presencial estava apenas
a mim, né? Eu estava presencialmente, e quando tinha captação de imagem, seja filmagem ou seja fotografia, com a equipe ela ia. Mas eu estava na linha de frente presencial com todos os meus clientes, não é? E a minha equipe remotamente produzindo todo esse conteúdo. Esse conteúdo a gente alinhava pela manhã cedo e eles iam tocando ao longo do dia. À noite, a gente tinha uma reunião de avaliação e planejamento para o dia seguinte. Então, foi uma dinâmica que funcionou isso. E, lógico, ao longo do dia, numa campanha, às vezes você tem algumas correções que você precisa fazer, algumas intervenções, e isso era feito de forma imediata. O cliente, no início, não entendia, ele achava que isso não iria funcionar. Porque ele dizia, mas se precisar fazer uma intervenção aqui ou outra ali, como é que isso vai ser? E a gente, assim, conseguiu conquistar a confiança desses clientes e deu muito certo. É como eu te falei, as peças, Roberto, elas vinham irretocáveis. As pessoas, assim, a equipe, eles estavam num nível de comprometimento e numa segurança emocional, num momento tão duro, né, que foi no meio de uma pandemia. Então, familiares adoecendo, vidas sendo perdidas, né, e eles ali no conforto e na segurança das suas casas, na segurança emocional com a sua família e sendo executando, sendo remunerado por isso. Por exemplo, dá para monitorar, então, se fala mal de um candidato seu, aí você vai lá e diz, a gente tem que intervir agora. Vamos lá e retrucar agora, nesse exato momento. É isso que vocês faziam, né? Aí chegava para o candidato e dizia, vamos intervir agora, o momento é esse, ou não é o momento de intervir. Era assim que funcionava, não era isso? A gente tem ferramentas, né? A tecnologia vem já anterior a essa pandemia, nos auxiliando nesse monitoramento. Esse monitoramento ele é feito diariamente, né? Então a gente tem uma equipe que cuida só disso. Então a gente está cuidando, inclusive que às vezes a gente tem ataque que não são de pessoas, são de robôs, né? E às vezes você fica perdendo tempo debatendo com um robô que não é uma pessoa, é apenas um robô que está ali combatendo. Mas para isso existe tecnologia. E a gente tem, assim, uma base de tecnologia muito robusta que dá para a gente esse suporte. Mas as intervenções, elas são mais a nível macro, sabe, Roberta? Quando você está monitorando como é que é a agenda do dia, como é que as pessoas estão reagindo, por exemplo, à comunicação que está sendo feita, quando os programas de TV começam a entrar no ar, então a gente acompanha isso. Aqui o guia eleitoral, né? Aqui em Pernambuco o Isso, nome é guia eleitoral. Não adianta isso, que já tentaram isso. dizer propaganda eleitoral gratuita, mas em Pernambuco não cola. É guia e virou guia para o resto da vida. Isso. Então a gente consegue monitorar, né, como é que está a audiência, o que, é que as pessoas estão achando, né, o que, é que elas estão pensando. Então isso tudo vai de monitoramento. O que eu quero dizer é que nada é feito de forma empírica ou deveria ser feito de forma científica. E eu acho que o grande diferencial da gente é a utilização de todo esse conhecimento acadêmico, né, e a ousadia criativa, a experiência de mercado, essa combinação é que faz toda a diferença nas nossas campanhas. Nas suas campanhas. Eu queria saber uma coisa bem interessante, que eu tenho uma curiosidade pessoal com relação, eu acho que muita gente também tem, e eu acho que vai trabalhar com isso também, que essa live vai ficar gravada, eu acho que muita gente depois pode querer, com pesquisa, procurar saber. Com relação a um candidato, vamos supor o candidato não tem aquela imagem muito boa. Você pegou, foi chamado para fazer uma campanha e o candidato está lá embaixo nas pesquisas. Aí o pessoal diz, não, olha, a figura dele não agrada, ele não fala muito bem e tarará. Como é que o estrategista começa a moldar um candidato para ele ser bem aceito? Dá uma aulinha para a gente, porque eu tenho maior curiosidade em relação a isso. Tem que cortar o cabelo, tem que dar uma repaginada. Eu tenho até uma história aqui de um candidato aqui que trocou, era bem gordinho, usava óculos, mudou completamente o visual, saiu de um visual, mudou para outro. Vocês fazem isso, a pesquisa diz isso, a gente não gosta disso, não gosta desse jeito, não gosta desse, vamos dar um jeitinho aqui, fale mais desse jeito. Vocês fazem isso? Sim, eu acho que a gente tem um limite, sabe, Roberta, para não errar a mão, que a gente chama. A gente não pode descaracterizar o cliente a ponto de ele ficar sem personalidade. Na verdade, o que a gente precisa, o que as pessoas buscam é autenticidade.
É isso que a gente precisa passar. Não é o candidato necessariamente mais bonito que vai ser eleito. Não é o candidato, muitas vezes, que fala melhor que vai ser eleito. Mas o que a gente tem que buscar é a autenticidade. E, lógico, melhorar a capacidade dele de comunicação. Então, o nosso papel é, dentro da comunicação, que aí existe a linguagem verbal e não verbal, conduzir isso de uma forma que a gente possa fazer com que ele melhore a sua capacidade de comunicação, seja inclusive pela aparência. Né? Às vezes, quando a gente faz as pesquisas, a gente identifica que aquele tipo de aparência não está dialogando com o perfil desejado da população. Mas isso não quer dizer que a gente tem a condição nem a ousadia de mudá-lo a tal ponto que despersonifique a pessoa. A gente já teve aí casos no passado de algumas situações onde se transformou tanto o candidato que depois nem ele mesmo se reconhecia como candidato. Né? Ele ficou... Como a gente diz, né? Não passou a pessoa, ficou uma pessoa fake ali, né? Isso. Então eu acho que... E as pessoas, elas querem essa autenticidade, né? Eu acho que chegou um tempo, e o difícil é fazer isso. Eu acho que o mais fácil é fazer toda essa coisa, essa parafernália de coisa. Isso não quer dizer que é uma campanha criativa. Eu acho que o criativo é ser simples. Criativo é fazer mais com menos. E isso é o que a gente procura fazer. É lógico que a gente cuida da aparência, é lógico que a gente cuida de questões como a comunicação não verbal. Às vezes a gente pode melhorar um pouco o gestual, não é? Mas isso não quer dizer que a gente vai também despersonificar o cliente a ponto de que nem ele se reconhece mais. Não, porque tem vezes, a gente até ri isso, acho que a população brinca muito, que tem tanto Photoshop na foto, às vezes, de uma peça publicitária, que a pessoa tem 70 anos, parece que está com 20. Aí fica até descaracterizado. A gente diz que o marqueteiro aí também forçou demais, podia... Tá certo que tire as ruguinhas aqui e acolá, mas não precisa também tornar uma pessoa tão plastificada. Eu acho que hoje a gente já sente necessidade de uma coisa mais normal, para não ficar aquela coisa tão pasteurizada. Concorda comigo? Inteiramente, Roberto. Eu acho a sua leitura muito lúcida. Né? Eu acho que o mais importante é, sim, se você tem alguma necessidade de fazer alguma intervenção, como você falou, seja uma ruga, né, ou alguma coisa, que você faça isso no paciente, no cliente. Né? E aí você pode encaminhar ele para um profissional que cuida dessa área de harmonização facial, que possa fazer alguma intervenção, seja ele com algum recurso tipo botox ou um preenchimento, ou qualquer uma dessas técnicas, né, que o profissional da área vai saber fazer, mas que isso se torne nele. E não necessariamente você fazer isso no Photoshop, e depois, quando a população vai encontrar com ele no meio da rua, ver que é uma outra pessoa completamente diferente. Então, isso eu acho que é uma bobagem, é uma grande bobagem, sabe? E isso não, na minha concepção, isso não deveria ser aplicado. Agora eu queria fazer uma pergunta que fica aqui para todos nós. O que é que mudou no Brasil depois da vitória de Jair Messias Bolsonaro? Eu faço essa pergunta porque Bolsonaro ganhou a eleição praticamente sem participar de nenhum debate, né? Ele não foi a debate algum, ele sumiu da campanha, ele não pôde por conta da facada. E eu queria saber que fenômeno foi esse? Foi um fenômeno de marketing? Foi um fenômeno de estratégia política? Ou foi um fenômeno de rejeição ao PT? Bom, interessante você fez numa pergunta várias perguntas, né? Mania de jornalista, a gente acaba assim. Mas vai lá, Empolgando, faça a né? sua análise. Então, eu queria primeiro responder a primeira pergunta que você me fez, o que aconteceu após o fenômeno das eleições do atual presidente Bolsonaro. Né? Eu acho que houve uma hipervalorização do uso das redes sociais. E aí, como sempre, essas eleições majoritárias, elas geram tendência. Né? O erro está em copiar e achar que essa tendência vai se reproduzir na seguinte. E eu queria voltar um pouco, se você me permitir, às eleições dos Estados Unidos com Barack Obama. Ali foi também um case muito claro
de uma tendência que foi gerada, né, naquele caso lá do Barack Obama, o uso da arrecadação da tecnologia para arrecadação de recurso, e toda a tecnologia que foi usada para mobilização e tal, aquilo tentou se reproduzir no resto do mundo, e não funcionou. Porque o que funciona num determinado local, numa determinada circunstância, não necessariamente vai funcionar na outra. E agora, vindo para o Brasil, o caso do Bolsonaro, muitas pessoas acharam que ali foi uma coisa despretensiosa, que foi acontecendo e tal. Eu discordo. Ali houve uma estratégia muito bem pensada, muito bem elaborada e um uso das redes sociais de forma jamais vista, né? Então, para você ter só uma ideia, ao invés de ele fazer os pronunciamentos via as formas tradicionais, os canais tradicionais, ele dava notícia, ele gerava notícia nos seus próprios canais. E isso gerou uma audiência gigantesca. Isso, por si só, já é uma estratégia de excelência, independente se você é a favor ou contra ele. Não é isso que nós estamos discutindo aqui. Não, a gente está Nós falando da estamos, estratégia política dele, claro. A nós gente não estamos está discutindo aqui, nós estamos discutindo aqui estratégia, né? estratégia política. Ninguém está discutindo lado político, Sim, até porque sim, não é sim, nosso momento aqui discutir lado político. sim. A gente está Então, discutindo Roberto, estratégia para quem gosta de política e para especialistas em políticas para saber como vai se dar o processo eleitoral. A gente está discutindo processos eleitorais, nem lado A, nem então lado B. Então, eu acho importante se fazer essa colocação, Roberta, e dizer que, do ponto de vista técnico, houve sim uma estratégia, mas o que é que aconteceu, respondendo a sua pergunta? Respondendo a sua pergunta, é que agora houve uma hipervalorização das redes sociais. Então, sobretudo nas candidaturas proporcionais agora do próximo ano, que me refiro à candidatura de deputado estadual, deputado federal, muitos pré-candidatos acham que apenas ter um perfil, ter uma presença nas redes sociais, garante uma eleição para eles, quando isso não é verdade, né? Elas muitas vezes estão presentes, mas não tem nenhuma estratégia, ou eles querem reproduzir uma forma de se comunicar que não tem nenhuma aderência com o perfil deles, usam a linguagem inadequada, né? E isso cria neles a ilusão ou a falsa ilusão de que eles terão êxito eleitoral, quando, na verdade, o que precisa é, sim, reconhecer as ferramentas e fazer isso de forma profissional. Até porque a população hoje, Roberta, com a própria história da eleição do presidente Bolsonaro, eles se tornaram também protagonistas das suas opiniões. Todos têm voz, né? Todos agora se manifestam, todos conseguem se mobilizar, todos têm a sua própria audiência, né? Os seus espectadores, e eles conseguem se comunicar. O brasileiro é um dos povos mais politizados, então eles também conseguem dialogar, expor suas opiniões, e de uma forma muito livre, né? Porque a internet é um ambiente livre ao ponto de que muitas vezes as pessoas passam do limite. Mas isso faz parte de estar na internet. Ô, Paulo, uma coisa que eu me pergunto muito. Eu vejo muito político, por exemplo, fazendo aquela tradicional foto. A gente, vou usar essa palavra assim, mas é uma carreira de político, assim, tudo um de frente para outro, pousando de forma assim. Agora com máscara, então, todo mundo de máscara, fica aquela linha de frente, todo mundo pousando. Aquilo não comunica absolutamente nada, né? Mas eles fazem. Tá me ouvindo? Eu acho que travou um pouco. Não, estou lhe ouvindo. Aquilo comunica, porque eles tentam botar aquelas fotos 24 horas do dia, mas não diz absolutamente nada. Estive em tal lugar, e aquela foto com tal pessoa. Estive em tal lugar, aquela foto com tal pessoa. Será que a população quer ver isso realmente do político? Sem ter uma palavra, sem ter nada, e achar que isso funciona em rede social? Bom, a gente nas redes sociais, Roberto, a gente tem dois tipos básicos de comunicação. A gente tem uma comunicação que a gente chama tecnicamente de factual, que é o que está acontecendo no dia a dia, e aí é um registro fotográfico apenas, onde ele registra ali o maior número de situações possíveis. Então, esse registro fotográfico, ele já nasce morto, ele já nasce velho. Você registrou uma foto aqui, as pessoas olham no timeline, já seguem, já vão para a próxima. Isso é apenas um registro fotográfico, não é? Que diz muito pouco ou quase nada, mas passa a ideia e você imagina que
numa análise um pouco mais abrangente, indo um pouco para a área sociológica, você imagina uma comunidade carente, com a autoestima muito baixa, e de repente ele recebe um deputado ou um candidato a um cargo majoritário, e quão importante para essa pessoa que tem uma... Cortou um pouco. Vamos ver se voltou. Oi, Roberto. Voltou. Então, realmente, eles têm razão de fazer isso, né? Porque para eles é importante dar uma carimbada. Recebeu, né? A comunidade recebeu aquela pessoa. A gente compreende nessa perspectiva, sabe, Roberta? De que você tem ali a comunidade, muitas pessoas carentes, não é? E que elas querem ter, sim, a oportunidade de registrar aquele momento que está junto com uma pessoa que eles estão apoiando. Então, mas isso é uma postagem factual. Existe um outro tipo de postagem que esse sim também é importante e não exclui a necessidade do outro, que são as postagens que a gente chama conceitual. O que é a postagem conceitual? Vamos imaginar que um determinado candidato tem a bandeira dele, o que ele defende, né, um candidato proporcional, seja o esporte, por exemplo. Né? Então, qual seria uma postagem conceitual? Seria ele uma foto dele praticando algum esporte. Então, pela imagem, pela foto, você associa aquela imagem ao conceito dele. Por isso que a gente chama postagens conceituais. É muito importante que as redes sociais dos candidatos tenha essa combinação básica, não é? Mas traga também outros elementos. Quais são esses elementos? Da espontaneidade, né? Dele mostrar um pouco quem ele é como ser humano. As pessoas, elas estão em busca disso, elas estão em busca de alguém que elas se identifiquem. Né? E no momento de tanta dureza, de tanto sofrimento, um pouco de empatia nessas postagens não faz mal a ninguém, né? Ao contrário, né? Porque a gente vê que político também, como a gente diz, político também é gente. Porque a gente fica com aquela imagem engessada do político tirando aquela foto sempre ali com um monte de gente. Quando você vê o político fazendo alguma coisa ou atuando de uma forma, eu acho que dá uma noção de que ele também é um ser humano como a gente, que sai, que se diverte, que come, que, né? Eu acho que é importante mostrar isso. E que tem sentimento também, não é, Roberta? É lógico que é um campo muito árido, onde a gente tem vários exemplos negativos, né? E isso, de alguma forma, cria-se um certo preconceito contra essa classe. Mas a gente tem, sim, vários políticos sérios que trabalham, né? Que estão ali realmente numa missão que muitas vezes a gente não conhece a fundo. Então, mostrar essa realidade, o que eles pensam, né? O que é que eles sentem, isso é um papel do estrategista. Não é ficar inventando algo, mas é simplesmente identificar dentro do conceito e dentro daquilo que ele tem, mostrar o que ele tem de melhor. Esse eu acho que é um papel que tem que ser feito com muito profissionalismo. Agora, já que você falou em campanha proporcional, realmente a gente vai ter uma eleição para deputado estadual e federal para o ano, né? Além de senador, né? E também governador e presidente. Mas vamos falar nas proporcionais. Com quantos votos, vamos dar a real aqui, se deve eleger um deputado estadual e com quantos votos se deve eleger um deputado federal? Qual é a conta que a gente faz aí? Bom, essa resposta a gente vai depender, Roberta, do coeficiente. Mas, assim, eu queria só ter uma ideia para a gente dizer assim, como estrategista político. Não, eu como estrategista digo, olha, você para começar tem que ter pelo menos isso. Você se elege, se tiver 70 mil votos, você está eleito. Aí não faça a conta com mais ninguém. Então, Roberta, para não cometer nenhum equívoco técnico e em respeito aos cientistas políticos, né, eu precisava dizer para você e para todos os seus espectadores que isso vai depender da conjuntura aonde esse candidato está inserido. Qual é o partido? Ele é a situação? Ele é a oposição? Como é que está a situação? Como é que está a avaliação do majoritário? Porque isso tudo influencia na sua candidatura. Ele tem alguma pessoa, quantos candidatos nessa chapa vão para a reeleição?
Porque às vezes você tem 2, 3, 4, 5 midiáticos que naquela época puxavam muitos candidatos. Então, às vezes você tinha um candidato que teve um determinado número de votos, vamos imaginar só a título de exemplo, ele teve 50 mil votos, não conseguiu se eleger. E às vezes você tem, numa outra situação, um candidato com um terço desses votos e que conseguiu se eleger, Porque graças... isso vai continuar acontecendo nessa legislação eleitoral, é isso que a gente quer saber. Porque É, teve essa mudança agora, aí eu queria saber do estrategista político Paulo Moura, mudou ou vai ter ainda, tipo, o fenômeno Tiririca? Vamos botar aqui uma pessoa que ficou muito famosa. Tiririca teve milhões e milhões de votos em São Paulo e saiu arrastando um monte de gente que teve, sei lá, um punhadinho de votos de nada mais era do mesmo partido, saiu, a gente chama de coligações eleitorais. A gente vai ter essas coligações eleitorais nessa eleição que vem agora ou não? você pega aí, por exemplo, Roberta, a situação desse partido que o atual presidente concorreu. Então, você tinha um partido completamente inexpressivo, né? E que com a candidatura dele, com a vitória dele, alçou ele a um dos 5 principais partidos do país, né? Então, isso vai depender muito da situação. Eu acredito, particularmente, que essas eleições não vai ter tanto espaço para os clientes, para os candidatos midiáticos, sabe? Eu acho que nós vamos ter votos muito mais pulverizados. Se a situação se mantiver da forma que está caminhando, um número mais expressivo de votos nulos e brancos, porque vai haver uma insatisfação, e isso é muito ruim para a democracia, né? Na hora que você vota nulo ou branco, isso você está delegando àquela outra parte o direito de governar por você também. Então, isso é algo que nos preocupa bastante. Então, diante disso, eu faço a pergunta aqui. Existe espaço para uma terceira via hoje? Eu estou perguntando ao estrategista Paulo Moura, como, diante da conjuntura que ele vê hoje. Claro que política, como dizia, né? Foi Magalhães Pinto que dizia, né? Política é como uma nuvem, a gente olha para o céu, cada momento está de um jeito. Diante da conjuntura vista hoje, existe espaço para uma terceira via ou a eleição vai se polarizar entre Lula e Bolsonaro? Excelente pergunta, Roberta. Eu agradeço demais essa pergunta e eu queria começar esclarecendo uma coisa. Terceira via é a mesma coisa que terceiro colocado em intenção de votos? São duas coisas completamente diferentes, não é? Você pode sim ter uma terceira via e ele está em primeiro lugar. Então, não tem uma relação, primeiro, direta com terceira via, com o posicionamento da intenção de votos. São coisas distintas. Segundo, o que define uma terceira via, tecnicamente, está muito mais centrado na agenda que esse candidato está propondo e dialogando com o seu eleitorado do que simplesmente uma decisão de um grupo político. Hoje, o que a gente tem aqui é uma oposição completamente desconfigurada e completamente dividida. E isso favorece o atual governo. Então, possivelmente, né, se a gente não tiver nenhuma situação diferente do ponto de vista de o que a gente chama de um outsider, né, que é alguém que não é desse seio político, apresentando-se à sociedade com uma agenda conectada realmente com os anseios da população, e isso você não consegue fazer de forma empírica. Você tem que usar a mão de muito conhecimento, muita ciência aplicada, não é? Então, se a gente não tiver e não for dentro desse meio aqui que a gente está convivendo, trazido nenhum nome novo, nós possivelmente teremos aí uma polarização. Isso não quer dizer que não haja espaço para uma terceira via, mas essa terceira via, ela não está centrada em nomes, e sim numa agenda. E essa agenda a gente não tem ainda percebido. O que a gente tem visto é muito mais do mesmo. Então você tem ali no grupo da oposição completamente dilacerado, dividido por questões ideológicas, né? Situações onde eles estão discutindo a mesma pauta. E essa mesma pauta, ela não vai mudar, porque as pessoas estão personificando no a favor e o contra, quando na verdade não se está analisando
qual é a agenda, qual é a pauta, quais são os itens que estão compondo isso, quais são os elementos importantes para o desenvolvimento do país. Né? Então, está uma análise muito rasteira nas suas escolhas. A presença, a participação de que a gente chama de um outsider, que é alguém novo, que não é desse seio político, pode dar esse arejamento muito importante para a democracia num debate, onde ele possa propor questões importantes para a sociedade, algumas coisas que podem ser vistas de volta e que fizeram tanto mal para as pessoas, né, para a sociedade como um todo. Então, eu acho que são... Desculpa interromper, mas uma pergunta. Daria tempo ainda, eu sei que falta um ano, de um estrategista político, um marqueteiro, um cientista político, pegar esse outsider e criar uma situação favorável para acabar com essa polarização? Porque a gente vê que tem muita gente que não quer, né, a polarização. A gente sabe, a gente conversa, principalmente na classe média, a gente vê isso. E isso pode também refletir em outras áreas. Daria tempo de se trabalhar um candidato outsider? Completamente. A gente tem o exemplo da eleição passada, que em determinado momento a campanha, a pré-campanha e o nome do atual presidente Jair Messias Bolsonaro sequer pontuava, né? Pontuava muito pouco. E rapidamente ali já havia sendo feito um trabalho de bastidor com muita inteligência e que surpreendeu muitas pessoas. O que a gente precisa fazer, e eu acho, Roberta, só a título de enriquecer o debate, que a presença de uma terceira via, embora não seja interessante para um determinado grupo da oposição, porque o que existe hoje? Os extremos, que é o que nós temos hoje, eles se alimentam e eles sobrevivem em função do outro. Isso é sempre em todas as questões. Né? Isso já vem desde a época da Assembleia lá. E o que a gente tinha ali? A gente tinha o Jean Willis e a gente tinha o Bolsonaro. E um sobrevivia em função do outro. Eram dois extremos. Né? Fala, se retroalimentam, né? Se retroalimentam. Isso. Então, na verdade, qual é o melhor adversário para o grupo do Bolsonaro? Qual é o melhor adversário para o grupo do ex-presidente Lula? Então, esses dois grupos que já têm cristalizado ali os seus eleitores, né, e tem um público ainda flutuante, que talvez está inseguro com relação a um determinado posicionamento aqui, mas também flerta com questões importantes daqui, mas que não gostariam de ter isso. Eu acho que a presença de de uma terceira via, ela é saudável, até para que esses grupos, dentro da sua área, consigam discutir ideias, não é? A defender suas ideias e que isso possa ser apresentado para a população como um todo. Isso vai favorecer muito a governabilidade do próximo mandato. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Diante do cenário que se encontra hoje, você acha que a gente vai ter múltiplas candidaturas, como foi em 1989, assim que abriu, que foram várias e várias candidaturas, sei lá quantos candidatos a presidente, vai sair, tipo, o DEM vai botar o seu, todos eles vão botar no primeiro turno, cada um partido, que a gente tem, sei lá quantos partidos nesse país, a gente já perdeu até as contas, para dizer assim, não, nós vamos cada um colocar um no primeiro turno para negociar, a famosa barganha no segundo turno, né? O PSB lançam dele, não junta no primeiro turno para negociar, ou vai realmente todo mundo arrefecer e ter poucos candidatos? Bom, então, eu acho que existe um fenômeno aí interessante para a gente explicar para os seus espectadores. Primeiro, que essas candidaturas que são lançadas durante o período de pré-campanha é muito saudável. E eles colocam seus nomes também para serem testados, né, para ver como é que é a aceitação. Eu acredito que ainda tem alguns nomes que vão surpreender, que ainda não estão aí. Tem alguns nomes que ainda não foram postos e que a gente não está, a população como um todo, porque essa agenda de eleição, ela ainda não está na agenda do dia a dia do cidadão comum, Roberta. Ela está para nós, que trabalhamos com isso, para você que é jornalista, que faz esse acompanhamento,
para toda a equipe que trabalha com os políticos, mas a agenda do dia a dia do cidadão comum, isso não está na agenda deles. Eles estão preocupados com outras coisas. Muito Preocupado mais. com a conta do gás, da luz, que vai subir bastante, a Isso, gasolina, o isso. preço da carne que está impossível, né? Eles não estão preocupados com isso, não. Isso, então são questões importantes e legítimas que ainda não está na pauta do dia a dia do eleitor. Então, mas que esses grupos e esses atores políticos faz parte da articulação essa discussão do nome dele. Então, muitas vezes ele coloca o nome, não é só para barganhar coisas, mas é também para testar o seu nome, para ver como é que diante daquela situação aquilo vai responder perante um determinado grupo. O que vai acontecer nessas próximas eleições, e agora nessa, em 2022, você vai ter aí, inicialmente agora, um boom de nomes, ou seja, vai ter aí diversos nomes aí se colocando como candidatos, até em partidos, né, já conhecidos, mais de um candidato, que é o exemplo aí do PSDB, já tem aí supostamente dois nomes, né, pré-candidatos. Mais, né? Porque, teoricamente, a gente, além de Eduardo Leite, depois eu quero fazer uma pergunta sobre Eduardo Leite, que eu não posso passar essa pergunta, está terminando nossa live. Tá bem. Tem também o do Ceará, me esqueci o nome dele agora, o senador do Ceará, Tasso Gereissati, também foi colocado como pré-candidato no PSDB, né? O Dória e o Eduardo Leite. Aí eu queria saber, Eduardo Leite disse que o Brasil está preparado para ter um presidente gay. Porque ele se assumiu, né, foi para a televisão e disse que era gay, porque Bolsonaro vivia instigando ele, insinuando. Ele disse, não para de insinuar, eu sou gay e pronto. Aí eu queria saber, o Brasil está preparado para ter um presidente gay já em 2022? Eu estou lhe perguntando como estrategista político. A nossa conversa aqui é de estratégia, não é uma pessoa que pensa política, que pensa o povo brasileiro, que analisa isso 24 horas do dia. A gente não está julgando questões homossexuais, a gente está testando o povo brasileiro como é que está a situação, certo? Para deixar bem claro aqui a todos os nossos ouvintes e seguidores. Ok. O Brasil está preparado para julgar aquele que tem a melhor proposta para o país, independente da sua escolha e da sua orientação sexual, Roberta. Então, eu acho que maturidade. Eu acho que o Brasil já tem essa maturidade, eu acho que o Brasil, de uma forma geral, já avançou nessas questões. A prova disso é que temos o governador lá, né, que foi eleito e que se assumiu com a sua orientação, com a sua escolha sexual, mas eu acho que isso não é o mais importante. Eu acho que isso não vai ser a pauta. Ele mesmo, ele tem outros atributos que ele vai colocar certamente perante o seu partido para defender a sua candidatura, que vai além da sua escolha e da sua orientação sexual. Eu acho que o que conta, sobretudo em cargos majoritários, porque no cargo proporcional você pode até defender essa bandeira, não é? Mas no cargo majoritário você precisa ter projetos, você precisa pensar o país como um todo, e aí isso vai além da sua orientação sexual. Então, respondendo de forma muito objetiva, o Brasil está pronto sim para julgar e ter um candidato conforme a orientação que ele escolheu. Agora, vamos falar um pouquinho só. Eu queria fazer uma pergunta antes. Bolsonaro, a gente teve a época, foi a áurea dos comícios, né? A gente teve a era das caminhadas, a era das carreatas, e a gente está vendo Bolsonaro agora adentrar com essa história da motociata. Isso é uma novidade ou já existe isso? Isso não é uma novidade, isso se tornou muito mais evidente pelo volume que conseguiu o presidente Bolsonaro organizar nas suas manifestações. Mas se você for exemplo do interior do Maranhão, né, no lugar onde eu testemunhei uma campanha que nós fizemos, isso já existia na eleição para prefeito. Não é? Então, na verdade, são formas de mobilização e que isso teve uma repercussão muito grande pelo volume. Então, na hora que você consegue reunir o volume que os apoiadores do presidente Bolsonaro conseguiram, isso obviamente tem uma repercussão muito maior, sabe, Roberta? Mas isso não é algo novo. Isso já existia e isso vai continuar existindo dentro de cada realidade local.
Tá certo. Agora, com relação a Pernambuco, qual é a leitura que Paulo Moura, estrategista político, faz hoje? A oposição consegue se unir para derrubar a situação ou está difícil essa união da oposição de Pernambuco? Então, a exemplo da situação nacional, não é, a oposição aqui vive um dilema também, porque ela tem vários nomes. Não é? Por um lado, você tem um governo atual que ficou reconhecido pela sua capacidade financeira, né, administração financeira, com limitações na área da infraestrutura, até porque teve que fazer um enxugamento de toda a finança do Estado como um todo, então ele conseguiu fazer isso, mas não conseguiu logicamente, ter um impacto tão grande na questão da infraestrutura. E aí, quando você vai para a oposição, no campo da oposição, você tem nichos que também não estão pensando em combater a oposição, mas estão pensando em nomes individuais. Eu acho que o que deveria unir esse grupo era uma agenda programática. Né? O que eles estão pensando para isso? Ao invés de ficar discutindo nomes. Eu acho que discutir nomes agora é algo muito precoce e falar de intenção de votos há mais de um ano das eleições é completamente descabido. Isso não tem nenhuma aplicação, nenhuma sustentação científica para isso. É um erro, então, olhar a pesquisa agora e dizer assim, ó, esse nome aqui está melhor na pesquisa. Eu vou dar um exemplo aqui, assim que a gente sabe. Vamos supor, Raquel Lira está melhor na pesquisa, então deve ser ela candidata. Ah, não, Miguel Coelho está melhor na pesquisa, deve ser ele o candidato. Isso é errado, eles devem chegar a um consenso entre eles e depois jogar o nome para trabalhar. É isso que você está dizendo? Eu estou dizendo que pesquisas de intenção de voto há mais de um ano das eleições, elas não têm nenhuma sustentação científica. Sabe por quê, Roberta? Porque a pesquisa de intenção de voto, como todo mundo já sabe, é uma fotografia do momento. Então, isso pode acontecer que daqui a 6 meses tem um outro contexto. As pessoas estão vivendo uma outra situação. Então, esses dados que foram dados agora não necessariamente vai refletir o futuro. O que deve sim, primeiro ser observado é quem vai fazer uso dessa pesquisa. Se é a situação, existe algo mais importante que é a avaliação do governo. A avaliação do governo é muito mais importante do que a intenção de voto do atual governador, vamos dizer assim, se ele for para a reeleição. No caso, no campo da oposição, o tipo de pesquisa que você deve estar buscando é qual é o tipo do perfil ideal, o que é desejado pela população. E isso não é com pesquisa quantitativa apenas, de intenção de votos. Isso é lançando mão de uma outra técnica que a gente chama na área da pesquisa, que são pesquisas qualitativas, onde você faz uma análise dos pré-candidatos, e isso você pode fazer, seja com o nome A, B, C ou D, e qual é o perfil ideal da população. Quando você faz esse cruzamento, você vai conseguir identificar atributos que esses sim podem ser trabalhados ao longo desse tempo, e quando chegar mais próximo das eleições, aí você vai fazer qual é o candidato que está melhor posicionado. Olha aí, já ficou a dica para a oposição. Agora, faltam 2 minutinhos. Eu queria que a gente se despedisse, você falando do seu livro que vai ser lançado, o que é que a gente pode alcançar nesse livro, o que é que a gente vai ter nesse livro, para quem gosta de política, para quem gosta de estratégia política. E a gente já vai se despedindo aqui, lembrando que esta live conta com o apoio da Copergás, fica gravada aqui no meu Instagram, fica gravada no meu site e fica gravada no canal do YouTube. Então, quem quiser assistir depois, porque isso é uma aula de política, eu acho que é muito importante para quem é da área, para quem gosta de política, e a gente está sempre aqui falando de política, política faz parte do nosso dia a dia. Então, fica lembrado que está gravada a live. Vai ficar gravada a live. E eu queria me despedir agradecendo primeiro pela sua participação e depois querendo saber um pouco mais desse livro. Roberta, foi um prazer, passou muito rápido a nossa conversa, né? Parece que nem faz uma hora já, foi um prazer conversar com você, você sempre trazendo perguntas inteligentes, então foi um prazer. O livro nós vamos estar lançando, se Deus quiser, no final do ano, vai ser um livro sobre inteligência política e estratégias eleitorais. Não vai ser um manual de campanha, não vai ser uma tese de doutorado, vai ser algo muito interessante, interativo e que a gente espera que ele seja atemporal, que é para aqueles que gostam e que se interessam pelo tema. E nós estaremos lá, se Deus quiser, fazendo a cobertura desse lançamento do livro, sabendo mais
e sempre em contato, né? Falando, porque a gente vai ter muito o que falar. Até o ano que vem, a gente vai ter outras conversas por aqui, se Deus quiser, com casos mais concretos, com candidaturas postas, que a gente vai poder falar, inclusive falar também de pesquisas eleitorais, que se vai poder, se não vai, a gente vai ter muito tempo para falar. São muitos assuntos ainda, outras lives virão. Um abraço bem grande, boa noite a todos, boa noite, muito obrigada por esta participação maravilhosa. Um abraço, Roberta, um abraço a todos os espectadores. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, até a próxima.